amores, o assunto de história de hoje será sobre o período regencial, certo? De 1831 a 1840, presente na página 71, 72, 73 e 74 do livro de vocês. Quando o imperador Dom Pedro I abdicou do poder de seu filho, Dom Pedro de Alcântara deveria assumir o trono. Porém, ele tinha apenas 5 anos de idade. Então foram escolhidos regentes para governar o Brasil, até que o herdeiro atingisse a maioridade. Essa época da história do nosso país ficou conhecida como período regencial ou regência. Começou em 1831 e terminou em 1840. Veja as regências que governaram o Brasil. Regência Trina Provisória, de 1831. A primeira regência foi composta por 3 pessoas escolhidas pela Assembleia Geral: o brigadeiro Francisco Lima e Silva, o senador Nicolau Campos Vergueiro e o Marquês de Caravelas. José Joaquim Carneiro de Campos. A regência durou apenas 3 meses. Regência Trina Permanente. Essa regência era composta pelo brigadeiro Francisco de Lima e Silva, João Braulio Muniz e José da Costa Carvalho. Ela governou de 1831 a 1834 e foi um dos períodos mais conturbados de nossa história. A situação era delicada, porque havia revoltas em muitas províncias: Pará, Ceará, Pernambuco e Minas Gerais. Em 1834, aconteceu uma reforma na Constituição, que ficou conhecida como Ato Adicional. Uma das novas medidas adotadas foi a transformação da regência trina em una. Outra medida foi a formação de assembleias legislativas nas províncias, que passaram a legislar de acordo com a sua realidade. Regência Una de Feijó. Atendendo às medidas previstas no ato adicional, foram feitas eleições para que o novo governador chegasse ao poder. Nessa época, somente os que tinham renda mínima de 100 mil réis, que era o dinheiro da época, tá? 100 mil réis anuais, o que representava uma parte muito pequena da população, tinham o direito de votar. O padre Diogo Antônio Feijó tornou-se regente, com um total de 2.826 votos. Quando assumiu o cargo, explodiram revoltas populares nas províncias do Pará, Cabanagem e do Rio Grande do Sul, Farroupilha. Apesar de Feijó ser enérgico, não conseguiu vencer a oposição ao seu governo. Quando ainda faltavam 2 anos para terminar seu mandato, Feijó decidiu renunciar ao cargo. Sua regência durou de 1835 a 1837. Provisoriamente, a regência foi entregue a Pedro de Araújo Lima, senador pernambucano. Novas eleições foram realizadas e Pedro de Araújo Lima foi confirmado no cargo que ocupava. Regência Una de Araújo Lima. A regência de Araújo Lima durou de 1837 até a posse de Dom Pedro II, em 1840. Sob seu governo foram fundados o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e o Colégio Pedro II. Ao longo do governo de Araújo Lima, as revoltas foram cruelmente sufocadas, o que provocou a morte de milhares de pessoas. No período regencial, aconteceram muitas revoltas em várias províncias. As principais foram Cabanagem, no Pará, Farroupilha, no Rio Grande do Sul, Sabinada, na Bahia e Balaiada, no Maranhão. Revoltas do período regencial. Durante o período das regências, houve várias revoltas, cuja finalidade era dividir o Brasil em várias repúblicas. A primeira foi a Sabinada, que durou cerca de 1 ano. O nome dessa revolta originou-se a partir do nome de seu líder, Francisco Sabino Alvares da Rocha Vieira. Vieira articulou pessoas da classe média formada por advogados, médicos, jornalistas e etc. de Salvador, na Bahia, para proclamar a República da Província Baiana, até o imperador Dom Pedro II atingir a maioridade. A revolta não foi adiante porque seus membros não conseguiram a adesão do povo e os revoltosos sofreram violenta repressão. Cabanagem, que durou cerca de 5 anos. O nome dessa revolta originou-se a partir de como eram conhecidos os seus integrantes, os cabanos. Os cabanos eram pessoas que viviam em cabanas ao longo das margens dos rios. Essa foi a primeira revolta articulada pelas pessoas mais simples da população. A revolta teve origem na luta entre grupos políticos da província, mas logo se transformou no levante das camadas mais pobres da população. Indígenas e mestiços
semi-escravizados, negros escravos e sertanejos, contra a exploração que sofriam por parte de fazendeiros e autoridades. Os revoltosos conseguiram tomar o governo do Pará e só saíram em 1840, quando o regente enviou uma grande força militar que massacrou os revoltosos em toda a província. Essas revoltas, apesar de terem acontecido em províncias diferentes, ou seja, apesar de elas terem acontecido em lugares diferentes, elas tiveram os mesmos motivos, os mesmos objetivos, tá? Era a concentração de terras nas mãos de grandes fazendeiros e escravidão, as péssimas condições de vida em que vivia grande parte da população pobre do país e o descontentamento com os impostos cobrados pelo governo regencial, que eram impostos altos e que as pessoas não tinham condições de pagar. Com os confrontos acontecendo no Brasil, a situação era muito complicada e as lutas eram constantes. Em 1840, o Senado resolveu antecipar a maioridade de Dom Pedro de Alcântara e proclamá-lo imperador aos 14 anos. Ele foi coroado imperador com o título de Dom Pedro II, governando o Brasil por quase 50 anos, até a proclamação da República. Guerra dos Farrapos ou Revolução Farroupilha. Essa revolta foi iniciada no Rio Grande do Sul e se estendeu para Santa Catarina. Os fazendeiros e os produtores de charque estavam descontentes com os excessivos impostos cobrados pelo governo central. Eles deram início a um movimento para separar o Rio Grande do Sul do restante do país e proclamaram a República Rio-Grandense. Entre os líderes do movimento, destacamos Bento Gonçalves, Giuseppe Garibaldi e Anita Garibaldi, certo? Depois de vários anos de combate, os rebeldes foram derrotados em 1845 pelas tropas do governo. Balaiada. O nome Balaiada faz referência ao apelido de Francisco dos Anjos, fabricante e vendedor de balaios. O conflito se deu no Maranhão com a participação de artesãos, vaqueiros, lavradores e escravos contra os fazendeiros e as autoridades. A revolta foi dominada em 1841 pelas tropas do governo regencial. Qualquer dúvida no WhatsApp.